Olá, pessoal. Eu sou a Valdenise Guarnieri. Atualmente, eu sou coordenadora de projetos da ADRA São Paulo e estamos aqui para trocar um pouquinho mais de conhecimento e informações, né? Vamos iniciar falando do porquê fazermos uma triagem social, então. O que seria a triagem social? A triagem social, ela é um processo muito importante, tanto para a gente identificar as necessidades, mas também para a gente separar, fazer a inserção dessa pessoa, desse usuário, na qual eu preciso ajudar, né? Então, a gente, em caráter da ASA, em caráter de igreja, nós queremos sempre ajudar, apoiar, mas é importante que a gente também aprenda um pouquinho mais como fazer isso de forma um pouquinho mais profissional, né, para que a gente consiga aí alcançar os objetivos a qual realmente as pessoas precisam neste momento, né? Então, essa triagem vai me ajudar a separar, né, a determinar o que é a demanda dessa pessoa, as escolhas do que eu vou estar ajudando, né, aonde eu preciso ajudar, o que é preciso ser feito por essa pessoa, quem é essa pessoa. Então é importante ter aquela conversa humanizada, a gente estar recebendo, né, estar receptivo, né, com o outro, de forma a não julgar, de forma simplesmente a entender, né, o que está trazendo, qual é a demanda a qual ele precisa ter, né. E além disso, a gente vai precisar aprender um pouquinho, né, sobre a lei da assistência social, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. O LOAS, ele é a lei que se define, né, todo tipo de trabalho da assistência social. Quando, então, vocês ouvirem falar BPC, né, que o BPC ele é o benefício, né, para a pessoa que necessita do auxílio social. Então, gente, não confundam, não vamos falar aí BPC quanto a pessoa recebe o BPC. Não, a pessoa recebe o LOAS, desculpa, a pessoa recebe o LOAS. Não, o LOAS é a lei que instituiu para que ela recebesse o benefício, que é o BPC, tá? Então, a lei orgânica, ela vai falar do quê? Ela fala que toda pessoa, né, que está passando por uma situação de vulnerabilidade, ela tem direito a essa assistência social no município, né? É um serviço a qual a pessoa necessita, não é para todos. Por exemplo, diferente da educação, do SUS, da saúde, né, que é para todos, que está ali com a porta aberta. A assistência social, ela é algo que é para quem necessita, né, momentos de necessidades. Por isso que a gente está aprendendo um pouquinho mais, porque quando a gente está trabalhando também ali à frente dos necessitados dentro das nossas igrejas, nós também precisamos entender que existem momentos e momentos, né? O momento que a pessoa está precisando de uma assistência e o momento também que a gente precisa identificar quando ela já superou a demanda, quando ela precisa também caminhar e a gente também proporcionar um pouquinho para ela de abertura para que ela possa sair e encontrar os seus caminhos, ter aí os lugares apropriados para que ela também tenha uma ajuda para a superação na demanda. Isso é muito importante. Então, a lei, ela vem falar que ela é um benefício eventual, uma das garantias asseguradas pela Política Nacional de Assistência Social. Ela foi instituída ali em 2004. E então, é um benefício direcionado para todos os brasileiros que necessitarem, né? A gente também precisa identificar a importância no processo da identificação dessas ajudas, né? Tá certo que a lei fala ali que é de quando necessitar, mas aqui na próxima situação a gente está vendo que a gente precisa ter alguns conhecimentos também para a gente conseguir ajudar o próximo. Eu sei que a gente ter a boa vontade, ter muito amor no coração, ter a compaixão pelo próximo, isso ajuda. Mas também a gente precisa aprender a identificar para que a gente realmente consiga ajudar e não acabar atrapalhando um pouco, né, até a vida da própria pessoa, o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então nós precisamos, um dos itens que a gente colocou aqui, é sermos parceiro da Prefeitura Municipal da sua cidade. Por que essa parceria é importante?
porque existe vários serviços dentro da prefeitura, dentro de cada município. Talvez vocês não conheçam, mas eu vou citar alguns aqui e algumas situações que talvez em algumas cidades não tenham, mas algum tipo de serviço municipal de assistência na sua cidade tem, ele existe, né? Então a gente tem as portas de entradas, que é o CRAS e o CREAS, né? O que seria o CRAS? O CRAS é a atenção básica que a gente tem na assistência social. Então, aquela família está numa situação de vulnerabilidade, ela faz a sua triagem social ali no CRAS, ela é identificada neste equipamento, e aí então o próprio CRAS vai fazer a discussão desse caso, vai analisar quais os pontos são necessários para a ajuda desta família, né? O que tem nessa família de demanda. O CREAS é um equipamento também, mas ele já está na atenção especial, na alta complexidade, né? Que normalmente já se trabalhou tudo que precisava trabalhar na vulnerabilidade dessa família na básica, mas extrapolou um pouquinho, saiu um pouquinho aí do que podia ser feito, então vai para o CREAS, que é uma situação já delicada de acolhimento, uma situação de abandono, né? Então seria o CREAS. Mas nos municípios, normalmente, né, em todos os municípios existem o serviço do CRAS e do CREAS, né? E existem também, através da prefeitura, as parcerias, que são o terceiro setor, a qual existem projetos como o nosso projeto da ADRA também, né, da Igreja Adventista, a qual ajuda, né, dentro das demandas de cada município de acordo com a necessidade. Por exemplo, nós temos aqui na ADRA Rio Claro, nós temos 2 projetos. Nós temos o serviço de acolhimento, a qual eu coordeno atualmente, e nós temos também um serviço de convivência para criança e adolescente, que está na básica, né? Que é a situação onde prestamos o apoio às famílias para que elas possam superar suas demandas de vulnerabilidade, principalmente as situações de crianças que estão em momentos na rua, né, fora do horário de estudo. Então, em contraturno escolar, nós temos os projetos, né? Por que citar tudo isso? Porque é importante esse cruzamento de dados, porque quando a gente vai ajudar, essa pessoa, ela precisa também conhecer o que o município tem disposto para ela, né? Então, de repente, chega ali uma família na sua igreja com a vulnerabilidade, às vezes veio de outra cidade, desconhece tudo que tem no município, e você conhecendo os caminhos, você pode estar conduzindo ela para que ela possa ser melhor ajudada. Então, a gente sai daquele assistencialismo, né? O assistencialismo da gente pegar e ficar dando cesta básica, e isso não muda, né? A família não supera a demanda, então a gente precisa também acompanhar, junto também com, muitas vezes, com o poder público, né? Que isso ajuda bastante. E aí, então, essa família, de repente, tem criança em casa, então você vai conhecer na sua cidade os projetos que existem. Faça uma visita a um CRAS, né, a um equipamento do CRAS na sua cidade, procure conhecer a parte da assistência social, né, Secretaria do Desenvolvimento Social do seu município, apresente o projeto, né, da Igreja Adventista, da ASA, o que a ASA tem feito em cada município. Eu tenho visto aí vários exemplos, né, e eu vou destacar um exemplo de uma senhora numa região aí, que ela vai à frente do serviço da ASA e o município todo conhece ela vai no programa da rádio, a própria a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, a própria prefeitura, ela procura essa senhora para doação e orienta as famílias, olha, procura a fulana, né, a irmã tal, para que você possa ser ajudada nisso que você precisa. Então, eles já direcionam também. Então, é importante essa parceria. Por que também é importante esses cruzamentos de dados? Porque, por exemplo, a família ela pode chegar ali na sua igreja pedindo uma cesta básica, precisando de um auxílio, uma ajuda, e você começa a ajudá-la, você não direciona ela para nenhum local,
E aí, então, essa família ela vai ficar somente ali, sendo assistida com uma cesta básica. E essa não é a ideia, né? A ideia é saber, você identificar qual é a demanda da casa, quem que mora na casa, quais são as idades, de repente tem um idoso, existe um centro-dia de idoso para que o idoso possa ser assistido em momentos, de repente, que a família precisa estar trabalhando e tem aquele idoso, não tem quem fique. Então, alguns municípios têm desse serviço. Então, tem vários serviços aí que possam estar ajudando cada família aí, que possa aparecer para vocês. Então, isso é muito importante, tá? E importante também que a gente ajude sem julgamento, né? Por quê? Quando a gente está julgando, a gente está identificando que essa pessoa ela não tem a necessidade, né? E nós não estamos ali vivenciando a vida dela, as necessidades dela, para dizermos que ela tem ou não tem necessidades, né? Então, por exemplo, às vezes se a gente não faz esse cruzamento de dados, se a gente não identifica, a gente fica no assistencialismo, nós estamos ali doando o calçado, a vestimenta, a cesta básica todo mês, e de repente essa pessoa, ela mesma, por si, ela conhece outros meios, outros caminhos. Então, de repente a gente tem exemplos aí, na rede, no trabalho de rede, que a família está numa situação de vulnerabilidade, a família é assistida pelo CRAS e a família pega 25 cesta básica por mês, né? E a gente vai julgar? Está certo? Está errado? Né? Essa família é o meio que ela arrumou para sobrevivência, né? Então, mas quando ela foi indagada, o porquê, então, de 25 cesta básica? Porque foi descobrir, ela pega no CRAS, ela pega na igreja tal, ela pega na outra igreja, então ela foi mapeando aí numa cidade grande, aí numa capital, ela foi mapeando aonde abrir a porta, foram dando cesta para ela, ela foi pegando, né? E aí ela disse, olha, eu vendo porque eu sobrevivo, né? E aí, em que momento a gente pensou em estar ajudando essa família, encaminhando ela para os espaços que ela tem no município? No município também existem centros de qualificação profissional, cursos gratuitos que ela possa estar fazendo para que ela possa ter sua renda. Enfim, tem várias situações que ela não vai precisar desembolsar, mas que ela pode estar aprendendo algo mínimo para ela estar desempenhando, tendo a sua renda ali, até mesmo como a nossa igreja, né? A gente presta serviços também de voluntariado, né, para ajuda com trabalhos manuais, né, para algumas qualificações profissionais, para que a pessoa ela possa ter a sua renda, o seu ganho. Então, a gente está atento a isso. Por isso é importante termos essa triagem social também, né? E agora a gente vai para outro conteúdo, que é esses cuidados que a gente precisa ter, né? A gente falou aqui já sobre o assistencialismo, né, que a gente fica ali renovando somente, dando as coisas, né? E a gente também tem eu sei que a gente deseja que às vezes as pessoas participam da atividade, façam um estudo bíblico, mas aí você mesmo vai perceber como eu posso perceber neste momento, né? Que às vezes a gente vai todo empolgado e começa a fazer as doações e a gente acredita tudo, as expectativas em cima daquela pessoa. Mas é essa que vai dar, que vai estar ali fazendo estudo bíblico comigo, que vai fazer ações na igreja. E aí, então, a gente começa a ajudar olhando desta forma. Isso também é um erro, né? Eu sei que a gente quer levar a mensagem, precisamos levar a mensagem do Evangelho, mas não devemos colocar expectativas, né? Porque a pessoa está no seu momento vulnerável. E muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Val, mas nossa, eu comecei, fiz, a gente doou tanta coisa e a pessoa nem na igreja foi, não foi um culto, né? Então, a gente costuma bem falar sobre o método de Jesus, né? Ele era amigo, ele era compassivo, ele ia ali via a necessidade das pessoas e através da necessidade das pessoas ele ia ajudá-las a superar, né, sua necessidade. E aí, olha que interessante, porque a própria pessoa, né, que te encontrou, ela vai dizer assim, nossa, essa pessoa fez um bem tão grande, ela me mostrou serviços que eu nem conhecia na cidade, que eu posso usufruir de forma gratuita. Hoje meu filho está participando de um projeto, eu pude receber uma cesta básica, eu pude receber vestimenta, calçado. E aí essa pessoa, ela mesma vai querer, né, participar daquilo que eu participo. Então a gente precisa começar a brotar o desejo nas pessoas de buscar, né, esse Deus que a gente busca e não a gente forçá-las através de uma doação, tá bom?
Então, esse apoio através da doação não está errado, mas a gente tem que fazer a seleção de tudo isso, né? O tempo de ajuda também é muito importante, porque eu vou colocar lá na minha fichinha lá, quanto tempo eu estou ajudando essa pessoa, isso é muito importante, porque a gente vai relacionando e vendo qual ali o tempo que ela tem de superação das problemáticas delas, né? E também entender que muitas coisas são de atribuição de um profissional e não nossa. Por exemplo, quem aí nunca recebeu na sua igreja alguém que esteja depressivo, né, que hoje é uma das doenças do momento, a depressão, o estresse, e muitas vezes a gente se envolve, a gente está ali conversando e tentando ajudar, e a gente chega num ponto que a gente vê que não consegue mais fazer nada, né, porque é algo orgânico, a depressão é algo que precisa ser tratado. Então, saber encaminhar, não pensar que a gente vai conseguir dar conta de tudo, abraçar toda a causa, porque isso daí só vai atrapalhar também o processo seu de ajuda com a outra pessoa. Então, é muito importante essa identificação, né? Outro aspecto também importante para fazer uma triagem é a gente pensar também, né, no acolhimento, né? Então, a gente pode ver aí, nesses conteúdos próximos, que o acolhimento ele é muito importante, a forma com que eu vou lidar, com que eu vou conversar com a pessoa. Se ela não se sentir parte ali naquele momento, se ela não se sente acolhida mesmo, não sentir que a outra pessoa está interessada em ouvi-la, você não vai conseguir o objetivo de ajudá-la. Talvez você consiga somente ela por um tempo ali e naquele assistencialismo você não consegue o real objetivo, né, que é fazer com o intuito de que ela possa superar a demanda dela. Então, um bom acolhimento, a coleta de dados é muito importante você estar fazendo. Então, use um instrumental na sua igreja. Eu vou aqui dar umas dicas aqui posteriormente de como nós vamos construir esse instrumental. Mas é importante, olha os dados, né? Preencha ali todos os dados da ficha cadastral, o local da sua igreja. Por que é importante? E fazer esses cruzamentos de dados também, né? É importante porque, de repente, você não conhece a pessoa, ela aparece na igreja, você tem a boa vontade de ajudar e ela tem a boa vontade de ser ajudada, né? Mas, de repente, você não tem dados nenhum dela e você não sabe quem é essa pessoa, né? E aí você começa a ajudar, só que essa pessoa já está sendo ajudada em outro local, né? Ou ela pode até mesmo ser alguém que infringiu alguma lei que está sendo procurada, né? A gente tem exemplos aí de pessoas que trazem para a gente que, olha, a gente acolheu irmãos na igreja que era procurado pela justiça, pessoas que apareceram que era de outro município para ser ajudadas e a gente passou a assistir, ajudar e de repente chega uma polícia dentro da igreja para capturar aquela pessoa. Então é importante a gente ter os dados e a gente mesmo ali, você, o irmão ali à frente à asa, a equipe da asa, né, possa estar olhando esses dados, procurando aí, fazendo um mapeamento no Google, que seja do nome, do número da documentação, para ver se consta, se tem alguma coisa, para você também saber com quem você está lidando, né? Isso é muito importante, tá? E isso faz parte também desse trabalho diferenciado que a ASA hoje está propondo para que os irmãos façam. Sairmos do assistencialismo e apoiarmos os irmãos lá fora da forma mais assertiva, né? Então isso é importante. Também planejar a ação, né? Por isso que é importante você colocar ali os dados todos que você vai planejar qual é a demanda inicial que essa pessoa chegou pedindo, né? E o que você identificou ali de necessidades. Às vezes você vai identificar uma criança fora da escola e aí a gente sempre fala com muito amor, né? E a gente sempre mostra para as pessoas o caminho ideal, mas elas que vão escolher. Então a gente falar ali com amor, olha, você não acha que seria importante levá-la à escola? Às vezes pode fazer parte da cultura
da pessoa de onde ela vem, que as crianças não vão à escola em determinadas fases de idade, né? Então a gente tem que entender tudo isso, respeitar, não julgar, mas sempre apresentar, conhecer o caminho que a gente falou inicialmente para a gente direcionar elas aonde elas podem ter a ajuda necessária, né, e mais adequada para elas, né? Então isso seria o acompanhamento dessa família. Então simplesmente ela não vai chegar lá somente você prestar o assistencialismo dando uma cesta básica, dando uma roupa, um calçado, não, você vai acompanhar. E, nossa, é importante também a gente ser um pouquinho discreto, sabe? A gente não ficar apontando e a gente não ficar perguntando a todo momento, né? A gente meio que sondar para ver se está tudo bem, né? Não ficar questionando, olha, você foi lá, você fez isso, sempre uma palavra de direcionamento, né? Sempre procurar ver se a pessoa ela conseguiu, ela está precisando de ajuda, às vezes é uma consulta médica e ela não consegue sozinha, você presta ali a solidariedade, olha, estou à disposição, eu posso ir, eu posso arrumar alguém que possa ir com você, né? Às vezes é um CRAS, enfim, conforme a demanda dela. É importantíssimo, por quê? Porque a pessoa se sente parte, se sente acolhida, você está prestando um apoio também necessário para ela, e não somente uma doação de algo, né? Então acompanhe essas famílias e tome muito cuidado. Eu sempre digo que quem está à frente ali dos ministérios na igreja tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente tem muita vontade de falar, né? E às vezes fala o que não deve falar para o próximo sobre o outro, né? Então isso é muito ruim. Pode perceber você aí, né? Quantas pessoas da igreja às vezes passam por necessidade e não procuram o departamento da ASA. Às vezes procuram um irmão isolado ou alguém lá fora, mas ela não procura a ASA. Porque muitas vezes nós mesmos fazemos parte dos ministérios, a gente fala, né, para o outro, ou a gente julga, né? A gente tem casos aí na assistência, né, que de repente a pessoa chega para pegar a cesta básica com um carro dentro do ano, vamos dizer assim, né, que é dentro dos 10 anos, né, e aí a outra pessoa chega, a técnica fala, olha, mas a pessoa está com um carro, mas veio pedir ajuda, né? Quando a gente vai entender a situação dela, ela tem inúmeras contas, os bens penhorados, não consegue vender, até quer vender carro, quer vender casa, e ela não tem alimento dentro de casa, está passando fome, não tem o que comer, mas ela tem um carro ali, né? Então a gente precisa ser aberto a identificar as necessidades sem julgamento e sem falar também, que às vezes eu como você pode passar por uma situação debilitada, num momento pontual, que a gente também precise da ajuda, do apoio da igreja, da ASA, né? E essa ajuda também vai ajudar a gente a superar aquela demanda naquele momento. É um momento, né? Então, por isso a importância do não julgamento, né? E o nosso próximo título aí a gente vai estar indo para o roteiro, como eu vou coletar esses dados, como eu vou trabalhar, então, com essas pessoas, que forma que eu vou fazer na minha igreja. Construa aí, então, vou dar uma base aqui para você fazer o instrumental. Lembre sempre de colocar a identificação pessoal, o nome, a idade, o número de documento que a gente falou, o endereço da pessoa, porque a gente pode fazer uma visita, né? Mas e quando também for membro da igreja? A gente mesmo preenche esse instrumental, porque se eu for até a secretária, ela tem o endereço, ela tem tudo, a gente deve, ao máximo, não constranger os irmãos da igreja, e sim sempre dar a abertura, né? E também se for um familiar de um irmão da igreja, a gente também ser um pouco mais aberto, porque o próprio irmão da igreja, ele pode fornecer esses dados, dá a fichinha para ele, tá preenchendo, se for um parente dele, né? Para que a gente não seja tão evasivo na situação. E aí a gente vai para aquele acompanhamento, e naquele acompanhamento a gente vai ver as superações da demanda. Se aquela pessoa está permanecendo no assistencialismo, ela quer que a gente fique ali mantendo ela daquela forma para que ela também não busque outras alternativas de vida, ou se realmente ela está fazendo algo para que ela supere. Por isso é importante a gente sempre colocar ali as ações que a gente faz, colocar as datas das ações, mas isso eu não preciso escrever e mostrar para outra pessoa que eu estou fazendo, simplesmente é um dado meu ali da equipe da ASA,
para acompanhamento, tá bom? Exceto quando você vai preencher esses dados de identificação inicial, que a pessoa precisa te responder na hora, te dar um documento em mãos para você preencher, isso é muito importante, tá? Para quem não é membro da igreja local sua. Então, a gente também tem aí o entendimento de um dado que a gente deve colocar, que é a dinâmica familiar. Após eu fazer os dados de identificação, eu coloco ali dinâmica familiar, que é nada mais do que a gente entender quem que mora na casa, quem compõe essa família, quem são os membros da família, a idade, a situação de vida. Por que a idade e a situação de vida? De repente, essa pessoa que veio pedir ajuda, ela tem um filho aí de 28 anos, vamos colocar aí como exemplo, né? E aí eu posso indicar um curso de capacitação, um local na cidade onde que exista, eu posso indicar locais onde que tenha vaga de emprego, enfim, tem uma série de coisas que eu posso estar identificando por ali. De repente fala que tem um idoso na casa, uma criança, e eu vou saber dar um direcionamento para que seja essa demanda superada, né? Então é importante saber quem mora ali, quantas pessoas são, para que também a minha ajuda ela seja eficaz. Por exemplo, eu monto uma cesta básica ali, dessa bem que a gente costuma, né, a básica mesmo, que costuma vir 2 arroz, um feijão, enfim. E aí eu tenho o hábito de, aqui dentro da asa local, de dar essa cesta básica a cada 2 meses, né, assistência para essa família. Só que a família que recebe a cada 2 meses é uma família que tem uma mãe e 3 crianças. E aí, de repente, eu pego uma família que contenha a mãe, o pai, filho adolescente, criança pequena. Se eu der uma cesta básica a cada 2 meses, isso não vai dar, né? Então, a gente precisa compreender cada situação, e para isso eu preciso ter os dados, tá bom? Eu preciso estar fazendo de forma um pouquinho mais eficaz aí o meu trabalho, que sempre eu tenho muita boa vontade, um amor no coração, mas é importante a gente ajudar de forma mais assertiva, né? E aí, então, eu permaneço nesse quadro de monitoramento, né? Que aí eu vou saber o que foi doado, a data que foi doada, cada ação que eu fizer com aquela pessoa pontuar, vou colocar lá, né? Eu doei roupa, por exemplo, a gente tem muitas pessoas dizendo, olha, mas eu dou roupa e a pessoa vai lá e vende, né? Ela montou um brechó com a doação de roupa que eu faço. E quando eu tenho esses dados, eu vou identificar a necessidade ou não. E aí tem algumas pessoas que falam para mim, mas como eu vou fazer? Então eu vou falar, não vou doar mais, eu não vou fazer mais. Não, a gente tem meios mais delicados para se falar, sem precisar pressionar aquela pessoa e sem perder aquela boa convivência, né? Aquela amizade com a pessoa. Então, se a gente identificar que ela está pegando mais peças, né? É porque eu vou ter um dado coletado, né? E aí eu chego lá no meu dado, eu vou olhar, olha, eu fiz doação de 2 blusas de frio neste mês, né? Aí a gente vai identificar, realmente estava frio, né? Ou fiz doação de 5 blusas de frio, enfim. E aí, de repente, a pessoa vem dali 15, 20 dias. Aí a outra irmã do departamento que atendeu, mas a outra já deu roupa para você, você veio aqui buscar. E eu não tenho dados coletados, né? E a pessoa, de repente, foi lá pedir camiseta e roupa íntima que eu não tinha. Percebe? Então, quando eu tenho esses dados coletados do que eu doei, o que eu fiz para o outro, eu consigo melhor ajudar. Eu vou identificar, não, é a real necessidade, ela não tem, ela vem pegar a blusa de frio. Agora, se ela volta de novo, ela vem pedir, preciso de mais 5 blusas de frio, a gente vai entender, né? E aí a gente vai olhar na fichinha dela, não preciso mostrar para ela, né? E a gente vai olhar antes de fazer o acolhimento com ela, a gente vai identificar, né? E se ela colocar, olha, eu preciso de doação das mesmas peças ou em quantidade grande, porque ali eu vou saber a descrição de toda a família, quem compõe essa família, o que está acontecendo nessa família, e aí então com muita delicadeza eu vou dizer assim para ela, olha minha querida, você esteve aqui no mês passado, a gente fez a doação dessas peças, né? Tem alguma coisa que a gente possa estar ajudando? O que aconteceu nesse meio do caminho? Porque às vezes a pessoa pode não ter, de repente, uma máquina para lavar roupa, um sabão para lavar roupa, então ela pegou as roupas, ela usou e descartou, que ela não tem como lavar, a água está cortada, né? Enfim, tem inúmeras situações. E uma outra coisa também importante que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente faz dentro da igreja,
quer prestar o assistencialismo, a gente abraça a causa, pede até para o tesoureiro, né, para o caixa da igreja, olha, apareceu um tal, a pessoa está na asa, está precisando, está com dívidas, conta de água cortada, energia cortada, enfim, a gente precisa identificar, mas a gente precisa também estudar a situação. Não que a gente não possa fazer, mas de repente a gente precisa entender que se eu só fizer por essa pessoa, toda vez que acontecer isso, ela busca o meio. Hoje ela busca a asa, amanhã ela busca a outra igreja, depois da manhã ela busca o CRAS, e assim cada hora uma ajuda e ela nunca supera essa demanda. Então entender se é a questão de emprego, se é questão de aprender a administrar as finanças, a gente vai ajudá-la, a gente vai indicar um curso de finanças, vai ajudar ela, de repente tem algum irmão na igreja que consegue lidar com isso, que é profissional nisso, enfim, a gente vai identificar o que está acontecendo, percebe que aí eu não estou julgando, a pessoa está querendo que eu pague, eu venho de novo para pagar a conta, e a pessoa também vai superar a demanda, porque se a gente pagar hoje, amanhã elas vão ter novamente, né? Isso acontece bastante, a gente ouve também dos outros ministérios da igreja, né? Por exemplo, o desbravador e aventureiro, que são missionários, que identificam famílias, e eles vêm para a igreja e a asa abraça, olha, mas a família está precisando, pague as contas, está sem energia, eu sei que a gente precisa ajudar o próximo, mas a gente tem que ver até que ponto a gente está ajudando, ou a gente está ajudando ele a se manter nessa situação. Né, que isso não é o legal. É por isso que muitas vezes lá fora, a gente que está aqui do outro lado, né, como a Adra, a gente presta serviço para o poder público também. E lá fora, dentro dos CRAS, CREAs, do poder público, às vezes a igreja, em geral, todas as igrejas que prestam assistência aos necessitados, principalmente às pessoas em situação de rua, somos mal vistos porque a gente é visto como apoiadores para que eles se mantenham como eles estão, e não para que eles superem a demanda, né? Porque o CRAS, CREAS, eles têm todo o serviço de assistência para que eles possam sair dessa situação que eles estão, né? Muitas vezes a própria pessoa não quer sair da situação, está tão cômoda porque ela sabe que ela recebe, que ela tem, então ela não quer sair. Ela não quer trabalhar, então isso é muito delicado, por isso que tem coisas que a gente precisa encaminhar para o profissional, para o local certo, né? E a gente faz a nossa parte, faz as doações de forma mais assertiva, então é importante essa identificação, é importante essa ajuda de forma à superação de demanda, e não a manter a pessoa ali no estado que ela está, né? Manter ela ali sempre em busca, ao invés dela buscar algo que realmente ela necessite, né? E aí, agora a gente já caminha para o final, que a gente vai falar um pouquinho desse desligamento, né? Quando eu vou cessar essa ajuda, né? Eu vou colocar ali na fichinha que eu tenho dela, né? A data, o motivo, olha, a pessoa arrumou um emprego, a pessoa, enfim, arrumou outros meios, ela não precisa mais da ajuda. E quando também eu preciso fazer um desligamento que é necessário, por exemplo, olha, a pessoa ela está utilizando da nossa doação para fins lucrativos dela. A gente não vai julgá-la, a gente não vai tratá-la mal, tá? A gente, com muita boa educação, a gente vai dizer, olha, no momento nós não podemos, né, estar ajudando a igreja, a ASA, ela tem seus parceiros, seus doadores, e a gente sempre faz separação do que nós temos, e a gente sempre procura as famílias mais necessitadas. Então, dentro das famílias mais necessitadas, hoje nós temos uma família que está com uma situação de muita necessidade, uma demanda muito grande, existe criança na casa, existe pessoas deficientes na casa, então a gente precisa neste momento estar ajudando esta família. Posteriormente, se a gente puder ajudar você novamente, a gente vai falar, mas nesse momento a gente precisa fazer o seu desligamento. Percebe? Eu não julguei porque a pessoa está tendo fins lucrativos com aquilo que eu estou doando, nada. Simplesmente estou colocando para eles que existe uma organização para as nossas doações e que essa organização ela tem seus graus de prioridade, né? Então a gente precisa ajudar quem está necessitando mais, não que você não esteja necessitando, mas a outra família está com uma situação um pouquinho mais delicada, e hoje nós temos as quantidades
ali certas para doação, então a gente precisa fazer o desligamento das suas doações, tá bom? Então, é dessa forma que a gente normalmente lida para que a gente consiga facilitar aí todas as nossas ações, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou deixar uma mensagem para vocês aí, que está lá no livro Beneficência Social, na página 15. É um livro que eu falo que é de cabeceira de cama, pelo menos o meu tá? É para quem trabalha no social, né? Para quem tem esse senso de missão no coração, é um livro muito importante, né? Que fala assim, ali na página 15, bem-aventurado os misericordiosos. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nunca houve tempo, lá em Mateus 5, fala que nunca houve tempo em que fosse maior a necessidade do exercício da misericórdia do que hoje. Ao redor de todos nós estão os pobres, os sofredores, os aflitos, os tristes, os que estão prestes a perecer. Então, Jesus ele nos chama para que a gente seja misericordioso. Ser misericordioso não é ser julgador, não é ser apontador, e sim a gente exercer o amor fraternal, e a gente tomar cuidado também um pouquinho com as nossas falas. Então, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba, tá? Para que a gente também consiga ajudar e apoiar os irmãos que estão sofrendo dentro das nossas igrejas e a gente não percebe. Então, procure sempre identificar. Às vezes você vai olhar, vai ver o irmão, vou dar um exemplo aí básico, às vezes você vai ver, nossa, a caráter de observação, né? Nossa, aquela irmã, ela está sempre com aquela mesma vestimenta, mas você vai observar, não a caráter de julgar, né? Mas a caráter de observar como que está o comportamento dela, porque talvez ela esteja necessitando de alguma doação, né? Esteja passando até mesmo fome em casa e a gente não sabe, né? Então a gente vai fazer uma visita, viemos aqui orar, louvar com você, e a gente vai descobrindo as coisas e vai ajudando, porque às vezes as pessoas não têm coragem de chegar e falar de vergonha também de ser apontada dentro da igreja. Então vamos apenas ser misericordiosos, né? E aí eu finalizo deixando uma mensagem minha que eu trago de vida para mim, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês também, né? Que é quando eu trago a luz para uma mente cansada, doentia, ou que não está encontrando um caminho para prosseguir, estou estabelecendo uma relação de confiança e amor, que resulta em um coração agradecido, disposto a ouvir sobre o que me faz ser diferente, em um mundo de indiferença de uns para com os outros, né? E que essa possa ser a mensagem do seu coração, que mesmo você não sendo profissional da área, mesmo você não tendo ali a necessidade daquela pessoa naquele momento, só de você ser um instrumento que vai acolhê-la, um instrumento que vai direcionar aonde ela pode ir, de repente se é uma depressão, um CAPS, uma consulta na unidade básica de saúde, enfim, seja o instrumento na mão do Senhor, para que você consiga acolher essa pessoa da maneira assertiva e que ela possa olhar para você e dizer assim, nossa, esse mundo está tão diferente, né? Todo mundo, ninguém liga para ninguém, mas essa pessoa, ela é tão diferente comigo, essa pessoa, ela está abraçando a minha vida, a minha causa, a caráter de querer me ajudar, né? A melhorar, a buscar as coisas lá fora para que eu supere a minha situação hoje, que eu vou querer seguir, servir esse Deus que ela também serve, né? Então, que Deus nos abençoe para isso. E agradeço aí a sua participação em mais uma aulinha com a gente, tá bom? Um abraço.